Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro de Investigação Joaquim Príncipe de Serrano, prezado amigo, obrigado pela disponibilização deste espaço único para a divulgação da cultura em Santarém e pela amada oportunidade de aqui vir fazer esta comunicação. Excelentíssimas autoridades, civis e militares presentes, digníssimos membros deste Centro de Investigação, caros amigos e público em geral. É para mim um prazer e uma subida honra poder vir hoje aqui partilhar convosco a gênese do pensamento literário de Fernando Pessoa. Quando comemoramos, estaremos, pergunto-me eu, mesmo a comemorar o centenário da publicação da maior pedrada no charco da cultura em Portugal, sobretudo da literatura, a publicação dos números 1 e 2 da revista Orfeu, nascida com a colaboração precisamente de Fernando Pessoa e em cujo número 3, nunca publicado, infelizmente, embora já estivessem em dias de impressão, seriam incluídos os English Poems, também eles fundamentais nesta gênese do pensamento literário de Fernando Pessoa. Vamos passar, então, à nossa conversa, à nossa melhor comunicação e, à partida, já pedi algo. Tenho um censor implacável à minha esquerda. Tive os maiores serviços da minha vida académica a tentar reduzir com um lápis azul irredutível a minha comunicação para 30 minutos. Eu percebi, para possibilitar o maior tempo possível às perguntas, que eu terei todo e maior prazer em responder, mas eu peço-vos só, deixem-me quebrar esta regra, eu só peço 35 a 37 minutos, mais 5 ou 7, foi tudo o que consegui, e não se engasguem muito. Esses 7 minutos é que eu gostei. Vamos lá. 5, 7, depois depende agora do ritmo que eu consegui. Ora bem, foi no auge da expansão do movimento saudosista, entre 1912 e 1915, que aparece em Portugal um jovem determinado a estruturar na poesia de Teixeira de Pascoais correspondia às concepções que o próprio acalentava. E é assim que se estreia nas páginas da revista A Águia, órgão oficial do saudosismo, com uma série de artigos publicados entre 1912 e 1913. Como crítico, portanto, se inicia a carreira literária do futuro poeta. E tão pouco poeta, e tão pouco poeta saudosista ele era, por essa altura, que apenas aparece na revista como autor de um trecho em prosa, na floresta do areamento, identificado como do livro do desassossego, em preparação. Demasiado característico, no entanto, para poder ser tomado por saudosista ou propriamente modernista. Aliás, entre os vaticínios feitos por Fernando Pessoa nessa série de artigos publicados sob a designação de A Nova Poesia Portuguesa, havia um em que concluía que a literatura portuguesa estava preparada para dar à luz um novo grande poeta. A esse novo grande poeta, maior do que o épico dos Lusíadas, chamava ele Supra Camões. Não sendo Teixeira de Pascoais o anunciado Supra Camões, quem o poderia ser? O futuro virá a demonstrar que Fernando Pessoa, na sua maneira entre paradoxal e divinatória, estava a anunciar criticamente o aparecimento da sua própria obra. Quem era, porém, este jovem Fernando Pessoa? De onde viera? Onde aprender a manejar a inteligência de uma forma tão pouco em harmonia com as tradições nacionais? Onde enraizavam as suas poesias? Qual a gênese do seu pensamento literário? Neto paterno de um general muito condecorado e estimado, e materno de um licenciado em Direito que, depois de ocupar diversos cargos no Estado português, chega a ser Conselheiro de Estado, Fernando António Nogueira Pessoa vai nascer em Lisboa,
a 13 de junho de 1888. Filho de Joaquim de Seabra Pessoa e de Dona Maria Madalena Pinheiro Nogueira, uma açoriana de fidalga linhagem, culta, senhora de invulgares dotes intelectuais, poetisa por direito próprio, falando francês, inglês e alemão. A família de Fernando António era, portanto, parte da classe média alta do Chiado de finais do século XIX. Criança claramente dotada, aprende a ler e a escrever aos 4 anos, Fernando irá passar os primeiros anos de vida praticamente fechado no seu quarto andar, sozinho, sem amigos ou companheiros de brincadeira da sua idade, um menino isolado num mundo só de adultos. Assim, é natural que, como ele próprio dirá, desde criança tenha tido sempre tendência para criar em seu redor um mundo fictício, de se cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Fernando testemunha o desespero da criança isolada, que para sobreviver precisa de criar um mundo paralelo, irreal, invisível para todos menos para si próprio, sustentáculo para a sua sanidade mental, para a sua normalidade ou já fonte secreta de uma potencial anormalidade. A primeira data de nota na vida do pequeno Fernando ocorre em janeiro de 1893, 5 anos. Nasce Jorge, o seu primeiro irmão. Mas o choque maior virá logo a seguir. O pai, desde há muito de saúde muito débil, fica muito doente e vai ter de se afastar da família de 19 de maio a 12 de julho. Um mês depois de Fernando ter feito 5 anos, cuja festa contará com a presença do pai regressado temporariamente a casa, a morte vai afastar de vez do destino da criança a presença do pai, vítima de tuberculose. Fernando conhece a primeira orfandade. A avó Dionísia, que já sofria desde a meia-idade de demência violenta, ainda que intercalada com períodos de acalmia, órfã do único filho, vagueia agora perdida numa casa que deixou de reconhecer e fala. Fala muito, ninguém sabe de quê nem com quem. Fernando nunca poderia ter ficado indiferente e ficou tremendamente assustado com a condição da avó, ao ponto de isso ir perseguir sempre, ao longo da vida, conjuntamente com o medo da tuberculose, que virá, aliás, a vitimar o seu próprio irmão. A jovem viúva tem que enfrentar e adaptar-se a uma realidade totalmente desconhecida. Ponderado tudo, decide procurar um andar menos caro e mais pequeno. Sujeita-se a um humilhante leilão da maioria dos seus haveres, sobretudo dos mais valiosos. E Fernando vê partir, sem perceber, muitas das coisas a que se habituara na sua infância. E lá vai, a 15 de novembro, com a mãe, o irmão, a avó e 2 criadas para a sua nova casa. A doença da avó vai ficando cada vez mais aflitiva para todos os que com ela têm de conviver. Fernando sente-se cada vez mais perdido e confuso. Ainda não consegue perceber bem tudo o que está a acontecer. E a avó foge, cada vez com mais frequência, para um mundo só dela, povoado de recordações, de gentes, de mortos. A 2 de janeiro do ano seguinte, novo e rude golpe para toda a família Pessoa e para Fernando, de modo especial. Morre o irmão, Jorge. Como para que se compensar tudo isto, é nesse ano que vai criar o seu primeiro amigo imaginário, ou companheiro insistente, mas identificado, embrião de futuros heterónimos. Citação. O Esfaria de Pá, o Cavaleiro Não, a encarnação de uma negação por quem Fernando escreve cartas dele para si próprio. Citação. Por mim vivido com tal intensidade que ainda hoje o vejo e lembro-me dele de tal modo que preciso de fazer um certo esforço para me convencer de que não é verdadeiro. Mas a sua segunda orfandade está já a delinear-se. Fernando vê-se face a uma mãe incapaz de ultrapassar os 2 lutos que bruscamente a atingem. A sua decisão de casar de novo, pouco passava um ano sobre a morte do marido e quase imediatamente depois da morte do seu segundo filho, revela ou a sua absoluta necessidade de evitar a solidão, ou a sua imperiosa necessidade de manter um status social a que se habituara,
ou que a haviam habituado, e nesse mesmo mês a mãe vai conhecer um comandante, o comandante João Miguel da Rosa, que virá a ser o seu segundo marido. Esta segunda orfandade vai ser particularmente custosa para o pequenito com 6 anos, que vai vendo a mãe a aplanar o seu luto no afeto legítimo do recém-conhecido comandante, e o seu pai a ser gradualmente substituído por um outro homem. A reação de Fernando é furiosamente contida. Recusa-se a aceitar a realidade, e o Chevalier de Pá serve de único escape possível para a sua frustração e desnorte. Fernando sente a sua vida completamente desfeita e desagregada, sem pai, com o irmão morto, numa nova casa e com um estranho que está a começar a afastar de si a atenção de sua mãe. E vai criar um novo amigo imaginário, o Capitão Thibault. A criação destes amigos imaginários não é incomum na infância. Mas o que não é certamente comum é que esses amigos não desapareçam na adolescência e na idade adulta, podendo até ser já um sinal perigoso, um aviso de que algo não está a correr bem psicologicamente na vida dessa pessoa. Após meses de uma certa compostura, a loucura da avó vai acentuar-se. A casa da rua São Marçal começa a ser habitada por fantasmas a quem a avó dirige, citação, intermináveis perorações permeadas de obscenidades, até que Dona Dionísia fica totalmente louca, levando a que a mãe de Fernando se decida pelo seu internamento. O crescente episódio da loucura da avó vai tocar muito fundo no coração e no espírito da criança de 6 anos, que vai tomar para si o sentimento da loucura como um destino tão funesto como inevitável. Citação: um dos males do meu espírito é de um indizível horror. É o medo da loucura que é já loucura também. Em junho, o comandante é nomeado cônsul interino em Durban, para onde parte no mês seguinte. E a 30 de dezembro, casam por procuração a mãe do poeta e o então cônsul em Durban. Dada a fraca constituição física do filho, a mãe ainda pensa seriamente em deixá-lo com parentes em Lisboa ou nos Açores. Achava que a viagem até Durban seria muito difícil para uma criança tão débil. Fernando, muito sinceramente, não acha muita graça, passo o termo, a esta ideia da mãe. E, curiosamente, a sua primeira obra poética vai ser uma pequenina quadra, escrita nesta altura, precisamente, que ele intitula de A Minha Querida Mãe. E diz: ó terras de Portugal, ó terras onde nasci, por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. Fosse a poesia, fosse a teimosia obstinada de Fernando dá sinais evidentes desde a infância, facto é que consegue o que quer. E a mãe vai, de facto, levá-lo até à África do Sul. Mas este casamento não podia deixar de impressionar vivamente a sensibilidade da precoce criança, que a 20 de janeiro do ano seguinte faz as malas e embarca para a África do Sul. Fernando vê-se exilado e sente-se obrigado a naturalizar-se. Torna-se ainda mais calado, mais fechado sobre si próprio. Fernando António entra para um convento de freiras irlandesas e francesas de West Street, St. Joseph's School, onde aprende as primeiras noções de inglês, faz a sua primeira comunhão e em 3 anos vai fazer o equivalente a 5 anos letivos. Começam então a nascer os filhos do segundo matrimónio, da mãe de Fernando, que preenchem completamente os interesses maternais da esposa do Sr. Cônsul. Em abril de 1899, Fernando António passa a frequentar a High School, onde se esmerou numa educação o mais vitoriana possível, que vai atuar no sentido de aprimorar as faculdades que lhe eram inatas.
Em breve se destaca pelo aprumo e nas matérias curriculares, nomeadamente latim, grego e francês, ao ponto de vir a adiantar-se 2 níveis em relação aos rapazes da sua idade. Em junho do mesmo ano, provadas que foram as suas aptidões escolares, vai transitar para o Form 2A. Em dezembro vai ganhar o Form Prize para o melhor aluno do ano. Em junho de 1900 ingressa na Form 3 e é premiado em francês. 6 meses depois, dezembro, portanto, passa para o Form 4, onde se mantém até junho de 1901, recebendo o seu aproveitamento o Form Prize General Excellence, por ter terminado o semestre em primeiro lugar em todas as disciplinas. Não nos esqueçamos, é uma criança estrangeira que não sabia uma palavra de inglês quando chegou a Durban e que vai todos os anos ser premiado como o melhor aluno da escola do Liceu de Durban, e vai ganhar o Form Prize General Excellence, o melhor em todas as disciplinas. Nas sessões solenes, para a entrega de prémios, os seus colegas habituaram-se a ouvir os professores chamarem o seu nome comprido e exótico e a verem um rapazinho de olhos profundos e brilhantes, cabeça grande, em proporção com o corpo frágil e franzino, surgir inesperadamente do fundo da sala, pegar no seu prémio com uma reverenciada vénia e desvanecer-se novamente entre as sombras. Fim de citação. Esta citação foi produzida pelo seu colega Clifford Geertz, um grande estudioso de pessoa, o seu mais sério competidor nos prémios académicos e nos exames. Estas rápidas mudanças de forms não lhe permitiram nunca estabelecer verdadeira amizade com colegas que ia deixando para trás e contribuíram assim para acentuar cada vez mais o seu isolamento. Em junho, mediante o exame de Cape School High Examination, Fernando vai obter o diploma de Higher Certificate com uma classificação de First Class, correspondendo à nossa distinção, e ficando, por curiosidade, em 48º lugar num total de 673 candidatos. Feito o exame, e visto que o padrasto tinha entrado em gozo de licença por um ano, a família vem de visita a Portugal. O ano seguinte, de agosto de 1901 a setembro de 1902, vai ser um ano de alegres surpresas e descobertas para o jovem adolescente, em que vai ensaiar os primeiros percursos jornalísticos nos seus jornais manuscritos. A Palavra, um palrador, de difusão reservada ao próprio e ao seu meio familiar, como escreve em língua portuguesa, e nesses jornais, Fernando vai desdobrar-se em inúmeros semi-heterónimos e pseudónimos. Uma dessas personalidades é o Dr. Pancrácio, que colabora em ambos os jornais e é com a sua assinatura que Fernando Pessoa vai publicar um dos números do seu jornal A Palavra, editado a 2 de maio de 1902, quando a sua breve estadia de 9 dias na Ilha Terceira, o poema Quando Ela Passa. Forçada a família Pessoa a antecipar o seu regresso ao continente, Fernando retoma a publicação de O Palrador, mas a mãe e o padrasto, acompanhados pelos filhos, decidem regressar a Durban, a 26 de julho, ficando o jovem Fernando em Lisboa, em casa de suas tias-avós, Maria e Rita. A 18 de julho, vai ver publicado o seu primeiro poema, com o seu próprio nome, o poema Quando a Dor Me Amargurar, datado já de 31 de março de 1902 e que vai ser publicado no jornal O Imparcial. Em setembro, vai regressar sozinho à capital de Natal. Com 14 anos, um monte de mortos sobre os ombros estreitos, um isolamento que a sua timidez não quebra e praticamente um mês entre mar e céu, fechado na cabine de um navio, lendo, meditando e, de certeza, pensando muito. Ao chegar a Durban, vê-se estranhamente matriculado não no high school, mas numa commercial school. A sua frequência é ainda um mistério, pois não se sabe exatamente as razões por que lá foi inscrito. Suspeitando-se que tenha sido, por iniciativa do padrasto,
para que ele tivesse uma saída profissional mais tarde, podendo até já, quem sabe, que seria impossível a Fernando António o ingresso direto na Universidade da Inglaterra, tendo por isso calculado essa mesma possibilidade como uma instrução mais prática e transitória, que aliás tão útil vai ser a Fernando Pessoa num futuro regresso definitivo a Lisboa. Também temos que considerar que num ambiente como o de Durban, altamente competitivo, não é de todo de pôr de parte que Fernando tenha até sido vítima de uma espécie de bullying tão vulgar, já então, nos colégios ingleses. A sua constituição física franzina, a sua apetência para estar sozinho, a sua discreta elegância, ou até apenas por ser dotado de uma inteligência claramente superior à média, tudo isto pode ter levado a atos de bullying. E pode ter levado o jovem a desabafar com a mãe, que por sua vez poderia ter falado sobre o assunto com o marido, que teria opinado então ser mais prudente retirá-lo da high school e optarem pela commercial school. Não esqueçamos, nunca, que Fernando era um estrangeiro, um cidadão de segunda no mundo imperial britânico, e que apesar de obter uma nota de 1098 pontos no exame, perdeu a bolsa de estudo para o seu colega C.E. Geertz, com apenas 930 pontos. A partir daí, Fernando vai verbalizar na sua inocência a sua condição de estrangeiro, com toda a carga discriminatória que encerra do ponto de vista das chances profissionais, ou seja, o sistema de educação britânico a dar a escolaridade, mas não a oportunidade. Tal atitude não deve ter agradado muito à alta sociedade europeia de Durban, sobretudo à britânica, e sobretudo por ser verbalizada pelo filho de um cônsul. Facto é que Fernando António passa a frequentar o ensino noturno, de cariz essencialmente técnico-comercial, de nível básico, destinado essencialmente a jovens que de dia estariam já minimamente relacionados por qualquer motivo, familiar ou já profissional, ao meio comercial de Durban. Entretanto, em novembro de 1903, com 15 anos, vai fazer o Matriculation Examination da Universidade do Cabo e é comunicado mais tarde haver sido distinguido com o prémio Queen Victoria no primeiro ano em que esse mesmo prémio foi concedido pelo melhor ensaio em língua inglesa, ensaio, curiosamente, sobre as superstições zulus. A partir de 1903, vai haver uma modificação na vida de Fernando António, que, apesar de indefinida, deve ter sido altamente significante para o desenvolvimento da sua personalidade. Foi um período particularmente difícil, mais uma vez. O abandono do curso básico aconteceu para se matricular à noite numa escola comercial de nível elementar. Referindo-se depois a isto num caderno escolar, a própria pessoa vai dizer: a essa época, bom para mim, desculpem, foi, para os meus, que até à idade de 15 anos permaneci sempre em minha casa, entregue, sem revolta, à minha velha maneira de ser reservado. A essa época, contudo, fui enviado para uma escola longe de casa e então, chamo a atenção especial para esta parte seguinte, o novo ser que eu tanto temia manifestou-se e tomou forma humana. Muito embora não possamos especificar o que acontecera, o medo que perseguia ou visitava, há razões para crer que Fernando Pessoa está a atravessar anos muito difíceis, durante os quais, e há provas disso, pensou estar efetivamente à beira da loucura. A inacreditável denegação com que Pessoa silenciará a sua experiência africana, o silêncio suspeito com que abdica de um testemunho sobre vizinhanças tão claramente nos antípodas da sua educação europeia, é uma atitude inverosímil em alguém da sua inteligência, sensibilidade e probidade, a não ser que algo muito forte, mais forte que a razão, se tenha passado. É aqui que pode e deve entrar a antropologia africana. O pacto com o espírito possessor, ainda hoje o maior crime para os cristãos, é o maior dos bens para os Tsonga, é a etnia do sul de Moçambique,
podendo a maior parte dos africanos estar longe de estarem ligados a uma única unidade tribal, entrando e saindo de múltiplas identidades. Esta fluidez de identidades sobe de grau no caso da possessão pelos espíritos de antepassados que se tornaram deuses ou de inimigos mortos, sem os devidos rituais funerários cumpridos. Lembremos que, de uma forma generalista, isto se passa bastante em Durban. Como os Zulus, em virtude de conceberem que os agentes espirituais se apoderam dos corpos e das faculdades, vivem e se desenvolvem nas próprias pessoas. Era esta a realidade a que Fernando assistia entre a criadagem e o vozeado que polvilhava as cercanias, portas meias da casa de Pessoa. Qual pode ter sido este mistério, este segredo africano de Fernando Pessoa? Exorcismo, possessão por transe, possessão por vários espíritos? Nada há, nunca saberemos de facto o que aconteceu. Mas este período, de outubro de 1902 a fevereiro de 1904, se foi doloroso pela nova experiência de ensino para o jovem Fernando, vai ser, no entanto, por outro lado, altamente enriquecedor em experiências de vida. Se até então o seu dia-a-dia fora realizado dentro de casa, escola, casa, agora, com aulas só à noite, ele vai ter muito maior espaço de manobra. As informações obtidas dos marinheiros de várias nacionalidades com quem tinha mais possibilidades de contacto no consulado, as conversas com a empregada da ciência e o escravo de Moçambique, e também com as várias gentes que encontrava na noite de Durban, a caminho da escola, Fernando via agora a verdadeira África, e não a África para inglês ver, espartilhada dentro dos muros residenciais e escolares. Durban era já a capital asiática do continente africano, com um contingente de indianos que chegou inclusive a superar os brancos. Durban era ponto de encontro do catolicismo com o luteranismo, do islamismo com o budismo, Cristo com o Buda, com Allah e com os ritos zulus, numa real aprendizagem curricular da natureza humana. Enriquecedor também e muito vai ser o processo criador de diversas personalidades literárias que vão assinar poesias que eles próprios escreviam. Entre os poetas saídos da imaginação de Fernando António nesta época destacam-se Alexander Serge, um adolescente como o seu criador, que inclusive nascera no próprio dia do seu aniversário, o seu irmão, Charles James Serge, Charles Robert Hammond, também adolescente, mas totalmente oposto ao temperamento de Pessoa, e, portanto, de certa maneira, começava a delinear-se o que faria de Fernando Pessoa um poeta como nenhum outro. Um poeta que, sendo um, era muitos. Poeta dos heterónimos. O poeta que se desmultiplica, que se despersonaliza na figura de inúmeros semi-heterónimos e heterónimos, dando forma por esta via à amplitude e complexidade dos seus pensamentos, conhecimentos e percepções da vida e do mundo. Em fevereiro de 1904, Fernando aparece novamente na High School. Como e porquê? Nenhuma informação. Mais uma vez. Mas Fernando Pessoa está outra vez no curso inicial. Em julho, consegue até que publique no The Natal Mercury um poema satírico assinado pelo seu semi-heterónimo C.A. Hammond, um bom indício para a carreira literária em língua inglesa com que sempre sonhou. A 16 de novembro vai fazer o Intermediate Examination in Arts da Universidade do Cabo, sendo admitido, com 16 anos, para a Second Class, com a classificação mais elevada da província, o que parece também indiciar a abertura das portas do ensino superior aos jovens estrangeiros. Mas, pouco depois, Fernando Pessoa abandona mais uma vez a High School, encerrando assim definitivamente as portas do ensino superior. Agora era Fernando António que se autodiscriminava, que simulava a sua condição de estrangeiro, um cidadão de segunda, indesejável no mundo branco da África negra, porque o teria feito. Nada foi dito ou escrito. O próprio, literalmente, silenciou totalmente o assunto. África
é e continua a ser o buraco negro de Fernando Pessoa. E que grande, enorme importância ela vai ter na gênese do seu pensamento literário. Este período foi altamente conturbado na vida do jovem Pessoa, num aparente desnorte sobre o que fazer da vida e da vida, uma desorientação quase total em que nos passa a imagem perfeita do adolescente problemático, sem qualquer referência, ideal ou sonho, saltitando de instituição para instituição, ganhando prémios inimagináveis para um estrangeiro chegado ao mundo elitista e exclusivista, mas que nada estimula a fixar-se num determinado rumo. Dia 20 de agosto de 1905, com 17 anos, Pessoa embarca sozinho para Lisboa para se matricular no curso superior de letras. Como Pessoa, viajaram os recém-criados companheiros de atividade literária: Alexander Serge, Charles James Serge, Robert Hammond, David Merrick e ainda um francês, Jean Sir de Méliorry. E para cada um deles, Pessoa vai criar e atribuir projetos literários, distribuindo assim a sua vontade de intervir na vida cultural daquela que sempre foi a sua verdadeira pátria. Fernando sai de África a procurar uma fuga para a dor do seu passado, tanto recente como distante. A sua necessidade de escrever está enraizada na necessidade doentia de refletir a sua dor. A dor de não pertencer, de nunca ter pertencido a lado nenhum e de nunca ter tido verdadeira paz interior. O jovem, que regressa com 17 anos, é alguém profundamente ambicioso e determinado. Primeiro, porque tem plena consciência das suas capacidades e inteligência. Depois, porque tem também um enorme afastamento do mundo que fez dele um sonhador absoluto que se não deixa limitar necessariamente pela realidade. Tendo vivido, porém, parte da infância e da adolescência na colónia do Cabo, Fernando britanizara-se. A atmosfera britânica da colónia, culturalmente voltada para o imperialismo, coincidira com uma fase crucial na formação de um jovem, o que dificilmente deixaria de se sentir superior a este mundo português, que para ele era uma mera caricatura provinciana, face à sua visão literária ou mitológica do mundo sociopolítico do seu tempo. Em Lisboa vai retomar os seus jornais manuscritos, acrescentando mais dois, o Fósforo e o Conoclasta, em que, respondendo aos seus planos de intervir sobre a sociedade portuguesa, que considera empobrecida e viciada, vai ensaiando textos críticos e humorísticos que vive são, por exemplo, a política e a religião. Inglês que era por formação, Fernando sente-se compelido a encetar um novo processo de naturalização ao contrário. Tenta agora tornar-se português. Português pela leitura e pelo convívio. Tem um certo desconforto face à literatura portuguesa contemporânea, em que vai ser, no entanto, introduzido pelo tio general Henrique Rosa, que representara o padrasto no casamento por procuração de sua mãe. Será ele que vai introduzir no confuso meio literário da época. Um tio louco, um verdadeiro dandy desregrado, que influenciará um sobrinho recém-chegado da África, uma autêntica folha em branco, à espera de ser preenchida por novas experiências na sua terra natal. Henrique Rosa é também um poeta e, portanto, a pessoa indicada para o encaminhar para os melhores e mais contemporâneos conteúdos poéticos da época. Senhor de vasta cultura, no domínio da filosofia, da história e da literatura em geral, antimonárquico e anticlerical, conhecedor do mundo esotérico, terá sido também ele o seu iniciador nos saberes da teosofia e do espiritismo, temas que tanto o apaixonaram. Fernando Pessoa está agora a principiar a sua terceira adolescência, como ele designa o período que vai de 1906 a 1912. Data dos seus primeiros artigos para a Águia. E tão forte foi essa vivência, esses primeiros anos de Lisboa, que, frágil e débil como sempre fora, acaba por adoecer entre maio e julho, tendo, portanto, que faltar aos exames finais em julho. Mas em finais de setembro volta a matricular-se. Entretanto, continuam a surgir outros alter egos, que escrevem em várias línguas. Faustino Antunes e Pantaleão, em português, Friar Morris, em inglês. Mas em junho, Fernando Pessoa vai abandonar o curso superior de letras para sempre. Entretanto, emprega-se como estagiário na AGITAN, uma agência internacional de informações comerciais.
mas com a morte da avó Dionísia, que entretanto dele fizera seu único herdeiro, despede-se e decide dedicar-se ao comércio. Monta uma tipografia em Lisboa, a que dá o nome de Ibis, Tipografia Editora Oficinas a Vapor, a qual não chega a publicar nenhum livro, apenas impressos, cartões e envelopes, até ser encerrado em 1910. A falência da Ibis deve ter acordado, por certo, no poeta o sentimento de fracasso, embora se tenha resignado desde logo à subalternidade no que virá a ser a sua profissão até ao fim dos seus dias, correspondente estrangeiro em escritórios comerciais. O contacto com colegas de curso de letras e com o convívio com literatos, pseudoliteratos e candidatos a literatos nas tertúlias dos cafés da moda, o trato com colegas das empresas e agências internacionais comerciais vem-me a pôr de chofre perante um comportamento amoroso que lhe era, de certo modo, repugnante, suas palavras, dado o meio vitoriano de onde emergia. Chocado pela grosseria com que conhecidos e colegas se refiam às relações entre os sexos, a vida sexual vai apresentar-se-lhe como chocante, citação, ainda que lhe venha revelar um mundo desconhecido, simultaneamente atraente e repulsivo. O exibicionismo machista, o manialvismo gratuito, o constante linguajar, explícito ou implicitamente sexual, o flertar mal intencionado, começaram por ir contra os seus princípios histórico-vitorianos, mas também foram despertando a sexualidade latente do poeta. No entanto, a partir deste momento, a vida sexual apresenta-se como, citação, uma verdadeira obscenidade. E Pessoa começa a pretender objetivar o sexo e libertar-se de uma sujeição a ele numa dupla racionalização. A de um homem capaz de imaginar toda e qualquer possibilidade sem qualquer tipo de repulsa, por um lado, e a de um homem sexualmente normal nos seus desejos, mas naturalmente casto, a quem repugna a eventualidade de um encontro mercenário ou meramente aventuroso, não pelo ato em si, mas porque não o aceita sem um necessário envolvimento de afeto e paixão. E é desta luta que vão nascer mais tarde o Epitalâmio, nas suas próprias palavras, mais uma vez, uma poesia muito indecente e pouco importante e impublicável em Inglaterra. E Antinas, uma tragédia de amor homossexual, o amor proibido. Ter-se-ia posto, por esta altura, à decisão do poeta, o problema da escolha da língua portuguesa como instrumento de comunicação literária é difícil de saber. Não há dúvida, porém, que o próprio Fernando Pessoa escreveu que, citação, no impulso súbito, começou a escrever versos em português, embora tenha pensado, depois do seu regresso a Portugal, citação, escrever só poesias inglesas. E, de facto, em 1908, ele próprio, confessa, escreve os seus primeiros versos em português. Um fragmento de Fausto, um drama histórico inspirado em Goethe. Está decidida a sua orientação. Embora venha ainda a compor poemas em inglês, já falámos English Poems, em português resolve ser poeta. E posto que afirme que entre 1908 e 1914, citação, nunca deixou de fazer o que quis, em poesia, subentenda-se, a verdade é que esta confissão, feita a um amigo, releva da natureza deliberada da sua gênese poética. Subitamente, a 8 de março de 1914, dia triunfal, a data, mais uma vez atenção, do aparecimento de alguém em mim, conforme escreve mais tarde o próprio Fernando Pessoa, ele vai escrever a fio 30 e tantos poemas numa espécie de êxtase. E a principiar uma nova fase na vida do poeta, que aceitara o simbolismo, que dera a mão ao decadentismo, que se julgara saudosista, que se auto-intitulara paúlico, que tivera por mestres Shelley, Byron, Saman, Metterlink, os românticos, todos mestres que não podiam, no entanto, pô-lo de acordo consigo mesmo, e se os heterónimos correspondem a uma desistência do próprio Fernando Pessoa, também é verdade que são o primeiro passo para a afirmação definitiva do seu verdadeiro gênio, que era português
e, como tal, irremediavelmente lírico, irremissivelmente subjetivo e fatalmente incompleto. Obrigado.